amor de Deus, vamos colocar de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Deus. Então, vamos nos receber a alma para o Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, diante do altar do Poderoso. Hoje é o dia que nós buscamos ao Senhor Jesus Cristo pela nossa casa e pela nossa família. É a igreja de joelho, a família interna ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de pé, o povo tem recebido aqui na igreja, está pedindo sempre desse aqui de EVA. Daqui a pouco, depois da palavra, nós dobramos nossos joelhos para interceder em nossas casas e famílias, pois quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro de tudo que você na casa. Nós vamos aprender a ter uma vida de altar e colocar nossa família no altar de Deus em nome de Deus. Onde quer que você esteja, você interceda pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus? Feche os olhos, abre o coração, em nome de Deus. Como criança eu sei
Oh, criança eu serei, mas olha pra mim, tua veste tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor Jesus, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor Jesus, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Senhor, olha pra mim, eu preciso saber que tu está me olhando, eu preciso reconhecer que tu tem um lugar que sabe todas as coisas, Senhor. Oh, quando nos desviarmos do teu caminho, em nome do Senhor Jesus, oh, deixa o temor a cada pessoa que nós estamos aqui nesse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nos deu alcance, meu Pai, com tua misericórdia, Pai. Oh, precisamos fazer todo o nosso melhor, oh, melhor para ti, Senhor Jesus Cristo. E eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor Jesus, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. De toda maneira precisa, Pai, do teu olhar. Oh, pois os seus olhos contemplam todos os moradores da terra, meu Pai. Oh, os bons e os maus, os bons, meu Pai, para receber o teu socorro, tua resposta, Pai, graça. Os maus para desfrutar da tua misericórdia, até que muda e que vida em nome do Senhor Jesus. Para que até que todos se saibam que o Senhor está em todo lugar, que sabe todas as coisas, sobre tudo, meu Pai, e tem todo o poder para mudar qualquer situação. Com a tua mão levantada, olhe comigo, meu Deus, olha para mim, olha para a minha família. Nós precisamos reconhecer que o Senhor está sempre nos olhando, Pai, e assim, atentos à tua visão, nós possamos andar de acordo com a tua palavra, levando a bênção para nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos queridos,
para os nossos familiares, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus Cristo, uma linda pessoal de paz, da nossa Senhor Jesus Cristo também. Senhor Jesus Cristo, uma linda salva de paz. Deus. Debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo. Debaixo dos meus pés, tua palavra eu vou pregar, o teu nome eu vou conquistar, e as nações eu vou proclamar, o teu amor, Senhor. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está demais. Isso é na cabeça do diabo aí. Eu tenho um inimigo debaixo dos seus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos seus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos seus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Eu tenho um inimigo debaixo dos seus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos seus pés, ao lado do meu rei, eu vou sempre estar. Pelo teu amor, ninguém vai me separar. Nada, não tem palavra para dizer. Só nosso pecado. O nosso pecado é a situação que nós nosso Deus. E a vossa dignidade nos amoldaça para o Senhor do poço. Seja esse nome assim, o Deus de Cristo, vai ser o nosso Senhor Cristo. E Deus não responde, Ele não ouve os pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, a esse Ele responde. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, te entregar toda a minha adoração. Nos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos teus pés. Eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, ao lado do meu rei, eu vou sempre estar. Pelo teu amor, ninguém vai me separar. Eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos teus pés, ao lado do meu rei, eu vou sempre estar. Pelo teu amor, ninguém vai me separar. Isso é uma linda verdade. A gente não tem nada de separar do amor de Cristo. Afinal de contas, o diabo é o tentador, mas ele é um derrotado, porque junto com a tentação, o próprio Criador nos dá o escape. Vamos preferir cair na tentação do diabo e ficar separado de Deus, ou vamos ouvir a voz da criação e sair da tentação e ali ficar em comunhão com Deus? Amém? Precisamos lembrar, Deus está em todo lugar, sabe todas as coisas e Ele está nos olhando. Pega a sua Bíblia, abre lá no Salmo 119. Estamos estudando Salmos com a família, em nome do Senhor Jesus. O versículo 153. Salmo 119 é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia Sagrada. São 176 versículos.
Amém? Aqui no 153, tem aqui uma letra do hebraico, que é o resh, que é o equivalente ao nosso R, que significa cabeça. Amém? Então, o Senhor é cabeça da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cabeça da igreja não é o pastor, é o Senhor. Amém? Graças a Deus, nós também fazemos parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. O versículo 153 diz exatamente isso: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Amém? Para o Senhor Jesus Cristo, uma linda salva. Amém? É muito importante saber que Deus está em todo lugar, que sabe todas as coisas, está olhando lá do seu trono, Ele está contemplando todos os moradores da terra, os bons e os maus. Aqui o salmista é reconhecido, ele pediu socorro para o Senhor. O Salmo 89, 19 diz: socorri o esforçado. O Senhor só socorre o esforçado, no mínimo esforçado. A graça de graça pela graça, mediante a fé, mais as obras. A graça é um mover de Deus em nosso favor que ninguém merece, mas nós podemos melhorar essa situação, de ali fazer algo, mudar algo, para que nós verdadeiramente sejamos no centro da vontade de Deus, porque Deus não se esquece de ninguém, nós temos que esquecer de Deus. Deus não para de olhar para ninguém, mas o que Ele está vendo quando Ele olha? Nós que deixamos de olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paramos de olhar para ter a imagem e semelhança de Cristo e acabamos nos desviando, e é o socorro do bem. O Salmo está falando que Ele não esquece da lei, não podemos esquecer esse livramento do bem. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Lá no Antigo Testamento tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 5. Deuteronômio 8, 5. Amém? Ô craque, olha aí. Confessa, pois, no teu coração que, como alguém castiga o seu filho, assim te castiga o Criador teu Deus. Amém? Deus só castiga quem ama. Quando Ele para de nos castigar e falar conosco, Ele fala, Pai. Quando alguém para de falar, o pai só castiga o filho que ama. Quando deixa fazer o que quer, já não repreende mais, já viu mão. E é assim o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Temos que estar bem. Marca aqui, já volta. Vamos lá na carta de Deus, lá no final da Bíblia, capítulo 12. Carta aos Hebreus. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago. Antes de Tiago tem carta aos Hebreus. Capítulo 11. Versículo 5. Mas olha o que diz o versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Porque nós temos que resistir contra o pecado até a morte. Não é brincadeira, pecado. O pecado faz separação entre vós e Deus. Não é brincadeira. Tem difícil. Não. Deus é amor, mas Ele é justiça. Eu sou o consumidor e olha tudo e está vendo tudo. E nós estamos intercedendo por nossa casa, esse equilíbrio como familiar, realmente está muito longe de Deus. Está no vício, está no crime, está na prostituição, está vendendo o próprio corpo. Está terrível. Mas como nós vamos dar o que nós não temos? Se nós ainda temos ainda que seja uma coisa pequena que não separará de Deus. E combater até a morte contra o pecado. Por isso que lá no
Deuteronômio 8, versículo 5, está falando para nós confessarmos e deixarmos o mal. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 5. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer um que recebe por filho. Fala, obrigado, Jesus. Para o Senhor Jesus, uma linda salvação. Amém? Quando às vezes é difícil, sabe, aquilo que a palavra está falando conosco, graças a Deus que você descobriu que tem gente que não está nem aí, não quer saber. No conjunto de regras que é para seguir o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que pensa que é liberdade, é viver longe de Deus, longe da igreja, fazendo o que quer da vida. Por isso, na verdade, é uma prisão. E essa prisão, se a pessoa terminar os dias da pessoa aqui na terra, vai ser prisão eterna. Um dia nós vamos estar no nosso último suspiro. Um dia nosso coração vai dar a última batida. E como vai estar a nossa vida? Olha aqui em continuação, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Põe as duas mãos na cabeça da árvore. Primeira correção, primeira coisa que não concorda. Filho não precisa nem de convite para vir na casa do pai. O salmista Davi dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu gostaria que eu possa estar na casa de Deus, na casa do Pai, todos os dias da minha vida. É congregar com frequência, é aprendendo da palavra, é anotando. Estou vendo todas as irmãs anotando, coisa linda. É isso mesmo, está anotando. A gente não pode ficar só no nosso pensamento, não, nossa memória falha. E vamos aprendendo o Senhor, que o Senhor corrige aquele ama. Ele está corrigindo. Volta lá no Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 6 agora. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para os respeitar e andar nos seus caminhos. Amém? E Jesus ele diz lá em João capítulo 14, versículo 21 e 23, daqueles que têm os seus mandamentos e os pratica, é esse que o ama. Tem gente que diz que ama, mas não tem mandamento, e os que têm não amam. Esse não vão mais nada. Não tem resposta de Deus. Não tem. Jesus ele diz: aquele que tem os mandamentos me ama, aquele que tem os meus mandamentos pratica, esse que me ama. O que me ama será amado do Pai, do Criador. E o Filho amará e se manifestará a ele. Como vai receber respostas se você não está tendo a disciplina? Versículo 7. Porque o Criador teu Deus te coloca numa boa terra, terra de rios, de águas, de fontes, de cordilheiras, que sai dos vales e das montanhas. Amém? Exatamente. Uma terra linda, que nós, como filhos, temos de desfrutar. Mas parece que só os filhos das trevas têm capacidade de desfrutar? Não. Deus tem melhor que nós. Mas tudo na direção de Deus. Por quê? Porque às vezes, para você conhecer algum lugar, você vai ter que sair do seu lugar e ir para outro. Sendo que Deus, quando ele fez a aliança com Adão, a do Éden tem que ficar tranquilo. A do Adão, Deus não fez para trabalhar e para andar diante da presença dele. Quando a gente faz qualquer outra coisa que não é sair de casa para ir para o trabalho, trabalho para casa, de casa da igreja, igreja para casa, tem que vigiar, gente. Se a gente está no centro da vontade dele, glórias a Deus. Meu filho, por exemplo, está a 22 quilômetros daqui, na Austrália. Não tem como chegar nada,
Foi de navio, acho que é um ano para chegar lá. Mas de avião dá para chegar lá em. Acho que tem voo, escala, que dá umas 30 e poucas horas. Mas é escala. Mas se o dia que eu entrar nesse avião, eu veio lá para cá, foi o dia do piloto também. Todo mundo está dentro, tem que estar preparado. Isso que muita gente não pensa. Só pensa em diversão, só pensa ali, sabe, espalhar a mente, em aventuras. Mas sem Jesus, nem tem. Se der ruim, vai dar ruim para a eternidade. Vai dar ruim para a eternidade. Nós vamos disputar no final dessa terra. Mas primeiro, antes de tudo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas não serão acrescentadas. É exatamente isso. O reino de Deus e a sua justiça. Deixa Deus acrescentar. Deus abrir a porta da viagem, do passeio, das férias. O homem faz preparação, do ser humano é a preparação do coração das coisas, mas quem confirma é o Senhor. Tem que deixar ele confirmar. Versículo 8: terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras, pomeiras, oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará na terra, terra cujas pedras são de terra, e de cujos montes tu cavarás o córrego. Muito próximo. A terra está cheia da glória de Deus. Isso, 8. Agora para o versículo 8 e 9. 8 e 9. Versículo 8 e 9. Agora. 8. Amém? Então, quer dizer, a terra é cheia de bênçãos, a terra está cheia da glória de Deus. Sendo que, se nós formos ver, o Pai Nosso fala que o pão nosso é de cada pão. O Salmo 37, 25 diz: nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, Deus garante o pão do justo. Tem gente que tem mais do que pão e reclama. Só reclama, só reclama. Nada está bom. E nunca vai estar bom. Por quê? Está na carne, a carne é saciada. Quem é de Deus, ó, se contenta. Se contenta, tem um cantinho, tem sua comidinha, tem que ter uma renda, porque o que trabalha é bom ao Senhor. Quem não quer trabalhar, fica sem comer, você consegue ficar sem comer. Então, não precisa trabalhar. Porque a aliança com Deus é essa, não trabalha. E tem que vigiar. Porque não pode ser coisa da nossa mente. Porque quem em Cristo descobre, né, algo para fazer que ama, a pessoa tem trabalho. A melhor coisa da minha vida foi Deus ter me chamado para um ministério. Eu trabalho. Prega aqui, compra do povo, fala do amor de Deus, coisa maravilhosa. Mas em qualquer outra profissão pode ser assim. Mas quando a pessoa não gosta do que faz, aí não faz. Ai, misericórdia, tem que te louvar. Faz a conta grosso, não produz do que poderia produzir. Mas todos podem aprender a amar o que já fazem. Mas não impede dessa pessoa em Cristo descobrir algo que ame para fazer, e ela nunca vai trabalhar a vida inteira, ela só vai render. Ela vai fazer como? Ela não está trabalhando, ela está lá. Essa é a diferença daquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve e não serve. Porque tem gente que até no começo gostava do que está fazendo, daqui a pouco não gosta mais. Como assim? O amor nunca acaba. Até com aquilo que você faz. O amor nunca acaba, nunca morre. Primeiro, Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Não acaba o amor.
problema é que as pessoas não vivem o amor de Deus, que amar Deus sobre todas as coisas, aí não. Você não gosta mais, você não está vivendo mais tanto. Aí isso leva a uma vida pessoal, os relacionamentos. Né? As pessoas, se o amor nunca acaba, tem gente que não é que odeia, acaba odiando dentro do casamento, o marido odiando a esposa. Eles desamam. Desamor existe. Por quê? Porque começou a olhar para outras coisas por aí. E primeira coisa, tira o olho de Jesus. Quem não tira o olho de Jesus continua amando. Porque o fruto do Espírito é amor, amar até na hora que não acabar. Na hora que ela vai jogar tudo para cima, que era não dá. Essa pessoa não ama a Deus, então não vou mais despender meu tempo, meu amor. Não. A gente trata a pessoa do jeito que ela merece e nem do jeito que ela nos trata. A gente trata com amor, querendo bem, para nós não nos esquecermos na palavra, que é exatamente o que fala agora. Olha o que diz aqui, o versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te dei. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os teus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Amém? Para o Senhor dos malignos. Você praticando, olhando, você não vai se esquecer dele, não vai se esquecer de você. Mas o ser humano natural é ingrato. Se alguém é ingrato para com Deus, que deu tudo para nós, imagine para nós. Se alguém não busca teu mandamento, que é isso que é a madeira, ele vai falar, eu te amo, Jesus te amo, eu quero mais, porque Deus não responde. Deus está olhando, são mentirosos. Você teve os mandamentos que você tem, você não pratica. Está separado. Não tem resposta de Deus. Não porque Deus é mau, mas porque Ele é amor e justiça. Justiça é resposta de oração. Juízo é resposta de oração. É porque você está aplicando o seu coração na presença de Deus. É isso que nós precisamos para levar a bênção para nossas casas e famílias. Volta agora lá no Salmo 119. Agora o versículo 154. Amém? Pleiteia a minha causa e livra. Isso. Pleitear e pleiteia. É alguém que nos defende. Quem nos defende? O Senhor Jesus Cristo. Na primeira de João, não precisa ir lá não, capítulo 2. Logo no primeiro versículo diz que nós temos um advogado perante Deus, que é a palavra, que é o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos defende. Pastor, mas eu sou muito novo, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo, daqui a pouco eu me converto. Quando Jesus voltar, tem gente falando assim, quando Jesus voltar eu me converto. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Hoje ele é advogado, ele te defende. Quando ele voltar, ele vai ser juiz, já vai julgar. Quem tiver servido ele, o céu não vai se constituir. Bendito meu Pai, desfrutar do paraíso eterno, preparado para nós. Mas aqui não serviu, chegar na última, não vai dar tempo. Tem gente que vai ter tempo de falar, ai! Como hoje em dia, o dia já está vindo com a pessoa está andando, caminhando, está vivendo, está nisso, aquilo, outro, daqui a pouco vem um raio, vem um acidente, cai um avião na cabeça da pessoa, ou vem ali um ataque cardíaco, aí tem um AVC, a pessoa olha lá, não tem nem que falar, não tem misericórdia. Mas mesmo as pessoas que falam, misericórdia, o Senhor me salva, o Senhor não vai se constituir. Se a pessoa teve tempo de fazer isso antes e não fez, é rebeldia. É rebeldia. Claro que lá no Calvário havia 3 cruzes. O Senhor no meio, o da esquerda zombando.
zombador, e não responde. Mas o que estava na direita repreendeu primeiro Racoa, como falar assim com o Senhor, que nem merecia ter a mesma condenação que nós, não fez nada. E virou para o Senhor, Jesus falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegar ao teu reino. Ele teve tempo de sacerdote. Ele estava diante daquele que sabe tudo, que os olhos dele tem uma chama de fogo, que olha lá dentro, olhou dele e viu sinceridade, que ele tinha se arrependido do que fez. Provavelmente aquele rapaz era homicida. Tem tradução que fala que eles eram homicidas. Os dois eram assassinos. Eles mataram alguém. Talvez a família da vítima fala assim: não, Senhor Jesus Cristo, esses dois têm que ir para o inferno. Deus é que tem misericórdia da vítima e do opressor. Por quê? Porque tem muita vítima que foi tão oprimido que o diabo sujou tanto o coração que vai para o inferno. E tem um opressor que não vai se arrepender e vão se encontrar lá no inferno. Mas tem um opressor que se arrependeu e vai para o céu. Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Acabou. Acabou. Ele foi para o paraíso. Porque Deus viu ali sinceridade e verdade. Não brinca com as coisas. Amanhã pode ser tarde demais. Daqui um minuto pode ser tarde demais. Um minuto pode ser tarde demais. Vivifica-me segundo a tua palavra. Nós precisamos desse avivamento contínuo, diário, que são as misericórdias de Deus, que se renovam a cada momento. A cada situação nós vamos ter uma oportunidade de ser renovados em Deus, de darmos uma resposta de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. Foi tão seguido no natural da nossa carne que a tendenciosa é o inferno. Acaba mal. Deus, o Senhor nos vivifica com a palavra. É a função de nós buscarmos o Espírito Santo para receber esse avivamento, essa vivificação. Às vezes, ele pode Deus, nós estamos sendo consumidos nas Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ela se renova a cada dia. Exatamente. Continuando, em nome do Senhor Jesus, a tua salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Exatamente. Nós vamos falando. Está longe. Que é a bênção verdadeira, porque na salvação tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem livramento, tem perdão, e que é o principal para a ressurreição. Todas as bênçãos estão na salvação, todas. Se Deus tem o maior, que é a salvação para o Espírito Santo, tem tudo que você pode imaginar, pensar, muito além do que você possa pedir. A pessoa que está ali, não quer isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu faço isso dessa maneira, ele já suja o coração, ele fica tentando buscar coisa que Deus nem está preparando para aquela pessoa, porque aquele ali vai ser um laço, e a pessoa se suja da mesma maneira, se suja o coração, porque o cara é assim, suja, ela não quer as coisas, não quer mais. Então, Deus está longe, Deus é um Deus de perto e de longe. Para quem eu serve. Mas aquele ímpio, enquanto ele não passa a ser um piedoso, alguém que tem e piedade é desapego, desrespeito à palavra de Deus. Enquanto ele não passa a ser piedoso e tem apego às coisas de Deus, que Deus ele tem, né, para cada um que quer que todos se salvem por cima da verdade, essa pessoa está longe de Deus. Vai se aproximando. Vai se aproximando de Jesus Cristo, vai se aproximando da palavra, vai praticando aquilo que o Senhor tem preparado na palavra, continuando em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Amém? Muito bom.
Aqui confirmando a Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias de Deus, elas são grandes, infinitas. Elas duram um período, nós temos de vida para nós buscarmos essas misericórdias a cada situação. A gente acordou de manhã, é para desfrutar da misericórdia de Deus, porque nós gastamos no dia interior, todos gastamos. Ainda mais aqueles que têm respeito e têm pela palavra de Deus, tem que usar essa misericórdia para buscar o reino, para buscar Jesus, para buscar corrigir o mal que foi feito, para reparar o dano, para aceitar Jesus como Salvador. É essa a função das misericórdias de Deus. É a oportunidade de nós podermos buscar, continuar buscando a Deus para mudar aquela situação de eternidade perdida. Continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos são, Senhor, os meus perseguidores, os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Amém? Verdade. Nós não podemos desviar, independente do mal que vier. Essa é a bênção de estar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo também foi perseguido, também foi traído, também foi passado para trás, também foi crucificado, também foi chicoteado, depois ele foi pregado no madeiro, depois foi morto. Mas ele não ficou morto, não. Ele ressuscitou e vive para sempre. Então o Evangelho, nós buscamos o melhor, nos preparamos para o pior e não nos desviamos independentemente do que nos aconteceu. Muitos são nossos perseguidores. A 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo, ele é o vosso adversário, leão é o vosso derredor, bramando como um leão, só que ele não é leão. Ele faz carteira, ele quer pegar, ele vem para tentar, buscando a quem possa trair. Não, leão é o Senhor Jesus, que é o leão da terra de Judá, que em breve vai esmagar tudo o poder do inferno, do diabo, debaixo dos seus pés. E nós juntos com eles, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tiverem com o diabo serão marcados, aqueles que tiverem com Cristo vão estar na vitória, e vencerão os que estão com Cristo. Os chamados, um dia Deus vai chamar toda a humanidade, mas saber que Jesus Cristo, o verbo dele veio se destinar e veio em nós. Os eleitos, aqueles que buscaram descobrir e cumprir o seu chamado. E os fiéis, aqueles que descobriram o seu chamado e permanecerem firmes até o fim. E tem gente que para no meio do caminho. E vencerão os que estão com Cristo, chamados eleitos, isso é claro no livro do Apocalipse. Continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Quando a gente sabe ou conhece alguém que não cumpre a palavra do escutamento, a palavra de Deus, a gente tem que interceder por essa pessoa. O sofrimento dos perdidos tem que nos incomodar. Tem. Pastor, mas eles não estão sofrendo, está sofrendo agora. Mas se terminar a vida perdido, a gente não pode ver assim como está diante dos olhos, não somos o que nós vemos. Mas tem que entender que o sofrimento é a separação de Deus. Nesse momento, alguém está separado de Deus por causa de vício, de crime, de prostituição, de pecado, de coisa errada. Tem que nos afligir, tem que nos subornar. E nós temos que buscar esses queridos, nossos familiares, que estão dessa maneira, que venham ao conhecimento da verdade. Segue versículo 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua fidelidade. Deus sempre vai nos vivificando, nos avivando, nos renovando. A cada oportunidade que o mundo jaz no maligno. Então ali nós vamos ter a oportunidade de dizer sim para Deus, vamos guiar, de respeitar a palavra, os conjuntos de regras dos preceitos de Deus, e assim verdadeiramente continuarmos sempre da vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 160.
A tua palavra é a verdade. Desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém? Juízo é resposta de oração, porque nós vamos colher o que nós plantamos. À medida que nós colhemos, nós iremos plantar. Gálatas capítulo 6. Então, nós temos que ficar bem atento nisso, que o Senhor Jesus Cristo lá em João 17, na verdade, todo o capítulo 17 de João, Jesus Cristo fez uma oração por nós, pela humanidade. E no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade. A única maneira de santificar é na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra não anda junto com a verdade. Jesus anda com a verdade. A tua palavra é a verdade. Desde o princípio. É antes de tudo e depois de tudo vai continuar. Pode passar os céus e a terra, a palavra? Ela vai passar. Exatamente. E aí sim. E cada um dos teus juízes dura para sempre. A resposta à oração de Deus, nós vamos colher o que nós plantamos. Por exemplo, se você fez uma oração de cura, onde Jesus Cristo te curou, o diabo não pode mais tocar. Você recebeu uma cura divina numa área da sua vida, ele não pode mais tocar, mas o diabo é astuto. Existem milhares de doenças parecidas, que têm os sintomas parecidos. Faz de conta que a sua dor era aqui, uma dorzinha aqui, aí daqui a pouco aparece a dor aqui, mas a dor expande, né? A dor não fica muito localizada, parece que está doendo, né? Tem coisa que parece que dói o corpo inteiro. Aí você vai pensar assim, acho que voltou, olha o diabo voltando a dor. Não, a Jesus tocou, o diabo não toca. O juízo de Deus é eterno. Tanto o juízo, quem acabou, depois da morte vem o juízo, como também as bênçãos que ele colocou para nós. Onde Jesus nos abençoou, o diabo ele não toca. Entre agora no versículo 161, que tem aqui uma letra hebraica chamada Shin, né? Que é equivalente ao nosso S, que significa vida bela. O que é isso? Vida bela, Shin. Maravilhoso Deus. Príncipes que perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Tem tradução que fala, meus príncipes. Quem são? Os inimigos. Os nossos inimigos são da nossa própria família. Aqui está falando de pessoas humanas. Está no Mateus capítulo 10, onde Jesus fala que os maiores inimigos da pessoa serão a nossa própria família. Mas sangue não vira água. É exatamente por ele que nós estamos lutando. Talvez tenha algum desses que nos persegue, que fala mal, que não está nem para nós, que só estão de pé, porque nós estamos de joelho aqui na igreja. Nós estamos lutando por eles. Ele sabe esse negócio aqui, nossa vida. Deve se converter um dia, deve ser um ponto convertido. Um dia que um plante, que outro regue, que o Senhor possa dar um crescimento, mas se nós continuarmos até o que não importa por longe algum querido nosso esteve. Até nos perseguir de uma tal maneira mortal. O Davi teve um filho chamado Absalão, que era o mais velho, era para ser o rei no lugar dele. Que ele fez justiça com a própria mão. Né? O outro filho de Davi, chamado Aminon, abusou de uma filha de Davi, Tamar. Essa Tamar era irmã de pai e mãe desse Absalão. O Davi o que fez? Nada. O Aminon. Absalão é uma mascada. Não se diz por aí, né, que a vingança é um prato que se come frio. Passou-se anos. Aí o Absalão, pai, vou fazer uma festa, vou convidar meus irmãos. Davi pode convidar. O Aminon chegou lá, os companheiros do Absalão já mataram. E aí ele fugiu para o Egito, que era a terra da mãe dele, e lá o poder fez a cabeça dele. Ele voltou querendo tomar o reinado.
do rei ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Voltou e chegou a tomar, gente. Chegou a tomar. Davi tem que sair fugir. As concubinas de Davi viraram mulheres do Absalão. Ele abusou dessas mulheres em praça pública para humilhar o pai. Mas em uma hora, o jovem voltou das batalhas, aí começou a ter guerra. Uma parte já estava seguindo o Absalão. A palavra Absalão significa meu pai é paz. Não sei se vocês sabem disso. Ab Shalom, meu pai é paz. O pai dele era paz, ele não. Ele era de guerra. Mas em uma dessas batalhas ele mesmo estava fugindo do Joabe, o capitão de guerra do Davi. Ele se enroscou na árvore, quase que ele morreu, e o Joabe só ficou ele lá. O Davi não gosta de feliz. Não é filho? Quem vai ficar feliz? Quem vai ficar feliz saber que alguém, um parente não está bem? Os sofrimentos perdidos têm que nos incomodar. Tem que nos incomodar. E aí o trono que era para ser do Shalom, meu pai é paz, foi do Shalom. Shalom é Salomão, que é o paz. Nome de paz. Amém? Seja sempre de paz. Porque dependendo de nós, vamos ter paz com todos. Ainda que algum das nossas famílias se levantem contra nós. Versículo 162. Descanso com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Amém, irmãos? Eu tenho que descansar na palavra de Deus. Aqui tem tudo, ninguém nasce sabendo nada. Mas você quer um manual para tudo? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um manual para tudo. E hoje tem facilidade. Hoje você pode baixar um aplicativo de Bíblia no seu celular. Ali tem dicionário bíblico. Ali você pode procurar uma palavra específica que você quer saber, ela está na Bíblia. Você quer saber sobre algum assunto. E você deve ser no aplicativo. Você pode usar o pai dos burros modernos, que é o Google, e procurar onde está na Bíblia tal passagem. Tudo está ali. A palavra nos vai explicar. Versículo 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas como amo a tua lei. Amém, meu Senhor? Temos que amar a palavra de Deus e abominar tudo que não presta em nós, e não achar engraçadinho nossos queridos familiares, toda piada que fica mentindo. Não, mas tem que chamar cara mesmo, para deixar bem claro as nossas convicções quanto à palavra de Deus. Aqui mesmo no Salmo, vai no Salmo 24. Vai chegar a bens. O versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Criador, e quem estará no seu santo lugar? Esse é preparado, esse santíssimo lugar, que é a casa de Deus hoje. Jesus, ele diz que onde houver 2, 3 reunidos no meio dele, no nome dele, ele estaria ali no meio, na mesma fé, amor, espírito, vai falar: tudo que nós concordarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Que nós ligarmos aqui na terra será desligado no céu. Está lá em Mateus 18, 19 e 20. Então o céu está na terra. Quem vai chegar nesse lugar? Porque nós estamos em concordância com a palavra. E isso é bênção, porque olha aqui versículo 4. Aquele que é limpo de mãos, não importa só ir na igreja, tem que estar limpo de mãos. Tocou alguma coisa que não devia, deixou-se tocar, se arrepende. Tem mais. E puro de coração, que se arrependeu e perdoou, porque somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5:8. Que não entrega a sua alma à vaidade. Tem gente que é só vaidade, só crença, só pouco, é tudo vaidade. Só o nome falou, Shalom,
Deus ele tem as coisas espirituais primeiras, e as coisas ele vai acrescentar sem dor, sem fazer você se perder, se desviar. Ou então não ter mais tempo para Deus, porque você quer desfrutar dos bens materiais que você adquiriu com a força do seu trabalho. E aí tem gente assim, perdido por conta disso. Então, material por fora. Nem jura enganosamente. Gente que jura, mas está enganando. A mentira do diabo. É do diabo. João 8,44. Quando profeta mentira, faz o que é próprio do seu pai, porque o diabo é o pai da mentira, e ele nunca tem verdade dele, nunca vai falar. Versículo 5: Este receberá a bênção do Criador e a justiça do Deus da sua salvação. Exatamente, a justiça. A justiça é a aplicação da lei. É a resposta da oração, é a colheita do que nós plantamos, porque andamos na presença de Deus, na salvação, e tem cura, prosperidade e perdão, tem tudo o que nós precisamos. Versículo 6: Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de busca a face de Deus, que você vai ter o melhor dele. Volta lá no Salmo 119. Versículo 1 é a 4. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Então, o salmista fala 7 vezes. E nós devemos também louvar, adorar. Acorda de manhã, apresenta um dia para Deus, dá um bom dia para Deus, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, já faz a primeira oração, vai no casa, já faz a outra oração, chega aqui na igreja, desliga em oração, na hora que vai almoçar, já apresenta o alimento a Deus, sai para vive em espírito, para você não ficar em falta nisso aqui. Tem gente que não ora nunca. Não consegue ficar um minuto falando com Deus, oração sempre a mesma. Quando vai orar, sabe uma coisa, Senhor? A mesma oração de ontem. Deus não se agrada de inúteis repetições. Tem que falar a verdade diante de Deus. Tem que colocar suas próprias palavras. Sempre estando buscando o Senhor. Jesus Cristo falou algo muito importante lá em Lucas capítulo 18. Aquela mulher que estava procurando justiça, com aquele juiz iníquo. A senhora que diz o versículo 6. Amém? E disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de vez em quando? Amém? Oi? De dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho de Deus, porventura achará fé na terra? Então insista. A diferença de uma inútil repetição, você ficar tentando mostrar para Deus o seu problema que Deus já sabe. Uma útil repetição é você falar com o injusto, com o iníquo, Satanás: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha terra, sai do meu filho, sai da minha esposa, sai do meu marido. Isso é uma útil repetição. Quando você crê, o diabo vai embora. Essa mulher insistiu tanto nesse juiz iníquo que uma hora decideu. Você não precisa falar para Deus que Ele já sabe, nós temos que adorar Deus e pronto. Olha para a minha dor, olha para a minha doença, me cura, não, Ele já sabe disso. Ele já sabe. Deus já sabe de tudo. Não adianta querer
querer mostrar para Deus o que ele já sabe. Para de ficar tentando mostrar para Deus o tamanho do seu problema e mostra o teu problema o tamanho do seu Deus. Essa é a diferença de uma inútil repetição para uma útil repetição. De dia e de noite. Incomodou, sai Satanás do meu joelho, sai da minha perna, sai, acabou. Não tem que ter vergonha de estar no meio da rua. Quantas vezes eu estou andando no meio da rua, né? Graças a Deus, faz um tempo que não conhece, que não acontece. Eu quebrei meu pé quase na infância, está dizendo quase na infância. Quebrei meu pé, aí o médico queria fazer uma cirurgia, está me até hoje. Quebrou o pé, meteu o gesso lá, colou errado, o problema seu. Ficou colado errado. Já contei essa história, não vou contar de novo não. Os atestados que eu peguei por conta desse pé colado errado aqui, que parece que está quebrado. Mas por conta disso, algumas vezes realmente aconteceu de eu estar andando nessas ruas brasileiras, que tem buraco, né, tudo perfeitinho, né? Virar o pé e dar uma entorse, né? Torce, dá uma inchadinha. E na época do passado, eu já ia lá, já metia o gesso, né? Mas aí era de verdade, não era porque estava colado errado e na raio-x parece que estava quebrado. Mas depois que eu me converti, quantas vezes eu peguei meu pé, e na hora eu já repreendi, bati o pé, não estou falando para ninguém fazer isso não, viu? Mas quando eu terminava o pé, queria doer. Está marcado, maldito. Bati o pé no chão, já saí andando, dando outra, levantando, acabou ficando normal. Esquece do problema, manda o pai embora, ele vai. O problema é que a pessoa dá muito poder para o diabo. Essa dor de cabeça não passa. Vou ter que comprar aquele remédio que é desse tamanho. Tem uns remédios que é enorme. Não dá nem para engolir, tem que cortar em 4 para a pessoa engolir. Irmãos, manda uma embora. Continua firme na fé. Continua firme na fé. Você já orou a Deus? Já mandou uma embora? Continua firme na fé. Porque quando Jesus voltar, ele vai ter que achar você na fé. Independentemente que a resposta nem veio. Ainda você não recebeu aquilo que você está buscando. Continua firme na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está agradando a Deus, você está agradando a quem? Quando o Filho de Deus voltar, ele vai querer ter você cheio de fé. Versículo 165, volta lá no Salmo 119. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Para o Senhor, Maria, amém? Que qualquer um quer dessa terra, qualquer um mais rico, pobre, mais pobre, quer tranquilidade, quer paz. Tudo que a pessoa quer paz, mas essa paz não é fruto do acaso, é fruto do Espírito Santo, de andar na presença de Deus. O vizinho da direita aqui é Provérbios, não capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Olha o que diz o versículo 17, gente. Confirmando João capítulo 14, versículo 21. Eu amo os que me amam. E aí? Por quê? Porque Deus não ama aquele que não ama. Não é aquele que não ama. O amor está disponível. João 3,16 deixa bem claro. Deus amou. Amor está conjugado no passado. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, esse amor está disponível no passado. Mas para você desfrutar desse amor no presente, você tem que ter um mandamento e praticar. É este que eu amo e os que me amam. E que buscam nunca, de vez em nunca. Não, olha aqui, que busca até de madrugada. Continuando aí, ó. E os que de madrugada me buscam me acharão. Não é quer dizer que é só de madrugada.
Que alguém fala assim, porque tem menos trânsito para falar com Deus. Deus é Deus em todo momento, porque quando é de madrugada aqui no Brasil, que nem eu acabei de citar, que eu vim lá na Austrália, lá é exatamente o contrário, há 13 horas de diferença. Esse culto está sendo gravado ao vivo aqui, agora são 10 e 17, lá é 11 e 17 da noite, exatamente. Então, vamos ficar de madrugada. Tá bom, lá daqui a pouco é de madrugada, aqui vai ser de dia. Então, se for contar pelo mundo inteiro, todo lugar que é de madrugada, não, Deus é Deus é todo poderoso Deus, Ele está em todo lugar, sabe todas as coisas, Ele pode atender todos os 8 bilhões de seres humanos que existem na Terra, se passar para 9, se passar para 10, Ele pode atender todos eles individualmente, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Que sabe todas as coisas, tem presciência em todas as coisas, e é Ele mesmo que está em todo lugar e conhece tudo. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus. Aqui confirmando que nós temos que buscar Ele de dia e de noite. Acabamos de ver lá com a viúva lá que buscou esse juiz rico. Deus nos levantou na madrugada para orar. Mas se você quiser marcar um horário na madrugada para você orar, glórias a Deus, né? Porque o descanso vem do Senhor. Versículo 18: riquezas e honra estão comigo. Sim, riqueza juradas de justiça. Amém? As coisas de Deus são duráveis, são eternas. Enriquecem e não acrescentam dores. Ponto final. Não deixa o inimigo enganar. Volta lá para terminar, Salmo 119, o versículo 166. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Amém? Você tem mandamento, pratica, você está na mão do Senhor. Então você está se habilitando para tudo que o Senhor tem preparado na salvação dele. Tanto para você como para a sua casa. Quem crê em Jesus será salvo tu primeiro, depois de tua casa. É cura, libertação, prosperidade, perdão, livramento e o batismo do Espírito Santo. Último versículo. Versículos 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os seus caminhos estão diante de todos os caminhos de Deus estão diante do próprio Senhor. Por quê? João capítulo 14, versículo 6 diz o quê? Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho. Então, o próprio Senhor Jesus, que é o verbo se testar, a glória de Deus pela qual Ele fez tudo nada, é o único caminho que leva ao Pai. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém entra diante da presença do Criador, senão pela palavra que é o Senhor. Amém? Começa você. Comece. Leva a sério. Primeiro tu e depois toda a sua casa em Cristo. Amém? Graças a Deus. Que Deus esteja mais conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua firme. Deus está olhando, Deus sabe tudo, sabe todo lugar. Ele não esquece ninguém. Se algo nós estamos provando de alguma silêncio de vida, porque nós que nos esquecemos dele. Então, agora que você se lembrou e aprendeu coisas novas e firmes que não sabia, vamos adorar Deus de joelhos na sua casa. Você pode pegar um tapetão gostoso que você tem, uma almofada, o que você tiver. Aqui nós vamos usar o EVAzinho mesmo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar na mesma posição. Aqui na igreja, das as pessoas precisam olhar de frente para o altar como se estivessem aos pés da cruz. Uma atitude de fé. E tem gente que ajoelha do lado da poltrona e daqui a 1 segundo já está babando, dormindo. Certo? Já vi isso lá na nossa sede. Eu não, eu sempre coloquei o pessoal para orar de frente. Amém? Feche os olhos. Abra o seu coração. Quem não puder ajoelhar, pode ficar sentado mesmo. Meu Deus, Pai. Diante do Deus
Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a favor da família, o Senhor não quer o nome. Eu dobro o meu joelho. Oh, Senhor Jesus Cristo, apresentando o nosso pedido de oração que foi feito em sua tarde. Nós, meu Pai, confirmamos cada vez que faça efeito no mundo espiritual. E nós não retiramos nenhum dos que já foram feitos. Os pedidos para Deus, os pedidos para Jesus, os projetos de vida, os pedidos de membros, os pedidos do sangue, do óleo e da água. Os pedidos que estão aqui na minha mão, em nome de Jesus, alguém mais faz algum pedido para me entregar também em nome de Jesus Cristo. Pai, diante de ti nós estamos apresentando pessoas representadas da sua fotografia, da sua roupa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aproveitando, meu Pai, apresentamos o suco, meu Pai, integral da Santa Ceia, ao vinho sem fermento, meu Pai. Oh, meu Pai, que não pega o cálice, meu Pai, tem parte contigo. Oh, mas não podemos beber indignamente, pois seria para a nossa própria condenação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo que está adorado no Senhor, nossos corações são colocados ao altar, apresentamos a nossa casa, a nossa família, que aqui os pedidos do povo, em nome do Senhor Jesus, aqui tem nós. Oh, mergulho, glória da alegria, glória do seu Santo Espírito, para que ele Senhor chega a mais de toda a humanidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Pai, nossos queridos, enche, meu Pai, dá o fruto do Espírito Santo para ele, dá, meu Pai, o seu Santo Espírito, visita os corredores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus Cristo, cada um de nossos queridos agora estão sendo apresentados no teu altar. Oh, não importa por onde for, se estão dando trabalho ou não. O Senhor diz aquele que tudo foi perdoado, não será grato, assim foi conosco. Nós também aprontamos muito, meu Pai, de te conhecer, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos livrou até o dia que nós aceitamos o Senhor e Salvador, meu Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos que pedir o Senhor a fazer a tua obra, por favor, ajuda-nos, Senhor, a saquear o inferno, que essa palavra, meu Pai, chegue longe, oh, que mova os corações, meu Pai, que transforme vidas, em nome do Senhor Jesus, da autoridade, do poder que é o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então busque de todo o teu coração, toda a sua alma, toda a sua vida, tudo que você é. E todo tempo, todo momento vai haver uma oportunidade de você ter sido a Deus não para adorar. Enquanto o teu coração você vai estender o manto da salvação sobre a sua casa e sua família. Não importa o trabalho que estão dando, nós estamos abençoando agora aí dentro do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós dobramos nossos joelhos, nós não ficamos prostrados. Agora nós nos colocamos de pé. Como ministros e ministras do teu Evangelho, estamos em pleno exercício do ministério para repreender, para paralisar, para amarrar, para destruir toda a força do inferno. Todas as forças que estão contra a nossa família, eles conhecer a verdade que liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós fechamos essa porta. Nós unimos nossa fé e oramos agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sai do mal das nossas casas. Sai das nossas famílias. Sai dos nossos queridos familiares. Vai no fora em nome do Senhor Jesus. Vai sair de novo. Agora, em nome do Senhor Jesus. E continua aqui nessa oração. Clamando de dia e de noite para mandar o irmão embora. Em nome do Senhor Jesus. Deus já sabe o seu problema. Agora que você chamar seu irmão para mandar embora. Uma doença, manda embora. É um diagnóstico, manda embora. É um vício do familiar, chama agora essa bebediça, fora essa fumaceira, em nome do Senhor Jesus. Pela sua divina, nós vamos sarar de curado. Nossos filhos têm herança da paz, que o Senhor vai ficar conosco dessa desgraça, em nome do Senhor Jesus. É uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Oh, toda iniquidade, vai sendo agora, demônio da prostituição, demônio do narcisismo, demônio do transtorno de caráter, demônio da bipolaridade, demônio da ansiedade, da depressão, demônio da mentira, fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai sair agora das famílias. Essas famílias não são suas, essas famílias não te
de perto, amigos de longe, amigo de parente, parente de amigo, em nome do Senhor Jesus. Toda rebeldia, toda perdição, todo mal, sai, não volte mais aos proibidos, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, glória a Deus, igreja. Creio no Senhor Jesus, você salva tudo da sua casa, diz aleluia. Oh, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Só a tua mão levantada, olha comigo, meu Deus, mais uma vez, eu declaro que na minha fé em Jesus Cristo, eu e a minha família pertencemos e serviremos ao Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor, Pai. Povo de Deus, é só continuar firme. Quem do Senhor Jesus será salvo primeiro em tudo, depois toda a sua casa, aplicando tudo que você vai aprendendo na palavra de Deus. Deus não colocou nada na Bíblia por acaso. Por isso nós estamos estudando a Bíblia toda. Nós começamos uma campanha, na pandemia, começamos lá no Gênesis capítulo 1, aí nós viemos direto, só pulamos o Jó e os Salmos, e os livros sapienciais, o Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí dá para frente a gente estuda tudinho historicamente, a palavra de Deus. Já estamos lá em Mateus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o Salmo desde o Salmo 1, também outros estudos que nós vamos fazer. Já estamos aqui no 119, maravilhoso, está tudo online para você procurar e aprender a olhar essa mulher. E fora ao domingo, nós estamos constantemente buscando o Espírito Santo. E precisamos. Sem ele não somos nada na vida de fazer. Então, os filhos de Deus já são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que não são, precisam buscar ser dirigidos pelo Espírito Santo na casa do Criador, do Pai Criador, buscando o Espírito Santo de Deus. Não tem que ser. Vem domingo às 9, 18 horas, e todas as quartas-feiras pela família, às 9h15 e 9h40 em nossos filhos. Fique na graça da paz de Deus e para o Senhor Jesus Cristo, marido da palavra.